Pronto. Acho que agora foi o áudio. Beleza, minha gente. Então, a ideia hoje, na verdade, é a gente falar um pouco sobre insuficiência respiratória aguda. E eu tinha selecionado aqui alguns temas importantes dentro do contexto de insuficiência respiratória aguda. E o que é que eu queria começar discutindo com vocês? Os conceitos chaves da insuficiência respiratória e, em seguida, a gente vai pensar um tema super importante, principalmente para quem vai dar plantão de urgência e emergência e de UTI, que é a síndrome do desconforto respiratório agudo, tá? Então, volto a dizer, quem está lá no Instagram, para migrar para cá, né? O link está lá na bio, você migra para cá para a gente poder ter acesso aí aos slides, tá? Então, vamos começar, e aí eu queria começar de praxe discutindo um caso com vocês, tá? Eu acho que esse caso daí foi um caso que a gente discutiu durante essa semana, então a gente viu, enfim, discutiu alguns aspectos relacionados a esse caso e discutiu principalmente alguns aspectos da radiologia, tá? Voltados aí para a insuficiência respiratória. Então, dá uma lidinha, vê que é uma mulher de 58 anos que deu entrada numa emergência com história de tosse purulenta, febre e falta de ar há 5 dias. Essa mulher tinha aí uma saturação de 88 em ar ambiente e a gasometria dela mostrou uma PA de O2 de 55 e uma PA CO2 de 32. Beleza. O que é que a gente percebe aqui? Vê que é uma paciente que traz aí para a gente um raio-x de tórax, que é um raio-x bem compatível com o quadro dela, né, que seria basicamente um quadro de pneumonia, e aí você decide por internar essa paciente. Você internou a paciente, sendo que interna a paciente, começa a antibiótico terapia e ao invés da paciente melhorar, a paciente piora. Vê que a paciente ela foi internada e em 2 dias de internamento ela evoluiu com piora do esforço respiratório. Antes, ela estava usando só um catéter nasal e mantinha aí uma saturação de 92. Agora, mesmo você introduzindo uma Venturi de 50%, ela mantém aí uma saturação limítrofe de 89% a 90%, tá? Beleza. E aí, quando você faz um novo raio-x, a gente observa aí esse padrão. Então, tudo que a gente vai discutir hoje, né, ao final, a gente vai conseguir responder esse caso tranquilamente. Então, o que é que eu devo fazer aí para essa paciente? Vamos começar falando sobre a definição. Então, acho que é importante a gente conhecer a definição de insuficiência respiratória, tá? Para a gente poder entender alguns aspectos importantes, principalmente relacionados à fisiopatologia. E aí, volto a dizer para quem está lá no Instagram para migrar aqui para o YouTube, tá? Para poder dar uma olhada aqui com a gente nesses slides, em imagem, enfim. Então, vamos lá. A definição seria o quê? Seria a incapacidade do sistema respiratório em manter a oxigenação e ou ventilação. Então, percebe que são sempre os dois pilares importantes. Como é que tu vai memorizar isso? Vê, qual seria, para a gente, a definição de insuficiência renal? Seria o quê? O rim entrando em falência. Insuficiência hepática, o fígado entrando em falência. Insuficiência respiratória vai ser o pulmão entrando em falência. E o pulmão, basicamente, tem 2 funções. Jogar o CO2 para fora e colocar o O2 para o teu sangue. Prio. Então, insuficiência respiratória aguda vai ser isso. Vai ser a incapacidade do pulmão de estar realizando a função dele. Então, veja que vai ser a incapacidade desse pulmão de captar oxigênio ou de eliminar o CO2, tá? E aí a gente vai entender uns aspectos importantes desse mecanismo dos gases um pouquinho mais para frente. E aí, o que é que a gente percebe? Se eu não tenho oxigênio, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a ter um colapso de toda a parte metabólica do organismo desse paciente, tá? Então, o paciente, na verdade, ele vai entrar em uma falha de suprimento das demandas metabólicas do organismo dele, afinal, ele não tem oxigênio. Beleza, então vamos parar um pouquinho agora para a gente entender alguns aspectos importantes em relação aos tipos, tá? Então, vamos lá. Percebe comigo, isso aqui é bem simples da gente entender. Eu acabei de discutir contigo que insuficiência respiratória é o quê? Insuficiência respiratória é a incapacidade do pulmão de captar O2 ou de jogar fora o CO2. Então, eu só tenho 2 tipos. Um tipo voltado para a incapacidade realmente de captar esse O2, e para isso a gente vai chamar de insuficiência respiratória tipo 1 ou hipoxêmica, é aquele paciente que ele está tendo um déficit principalmente em captar o O2. Então, o O2 chega até o alvéolo, mas não consegue passar para a corrente sanguínea dele. Então, o que é que vai acontecer nesse caso? A PA de O2, tá? Ou seja, a pressão parcial de O2 no sangue desse paciente vai ficar abaixo de 60. Ponto. Beleza, mas eu tinha discutido com vocês que seria a incapacidade de captar O2 ou de lavar o CO2, de jogar o CO2 para fora. Então, ele pode ter um problema específico de jogar o CO2 para fora.
nesse caso daí, a PaCO2 desse paciente vai começar a subir. Se a gente tiver uma PaCO2 aumentada, a gente vai estar diante de um caso de insuficiência respiratória hipercápnica. Ah, Rafaela, mas agora eu estou começando a raciocinar aqui e eu comecei a perceber o seguinte. Imagina que chega essa mesma paciente que a gente acabou de ver, a senhora de 58 anos, que tem uma pneumonia, e a princípio ela tem uma doença pulmonar, desse parênquima pulmonar, e ela não está conseguindo captar o O2. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai aumentar a frequência respiratória e ela pode entrar em uma falência respiratória, o que vai fazer com que o pulmão dela também não lave o CO2. Então, percebe que o paciente ele pode evoluir tranquilamente de um e agregar outro tipo aí. Ou seja, a gente chama isso das insuficiências respiratórias mistas, que é quando o paciente tem problema tanto para captar o O2 como para lavar o CO2. Isso acontece nos casos mais graves, tá? Então, ele pode evoluir de um tipo para outro. E aí, preste atenção aqui, que a gente vai fazer um raciocínio bem massa para a gente continuar discutindo um pouquinho mais para frente, tá? Veja aqui, qual seria a principal causa de uma insuficiência respiratória hipoxêmica? Qual seria a principal causa disparada? Então, a principal causa vai ser distúrbio VQ, distúrbio ventilação-perfusão. Então, isso daí vai ser a principal causa. Então, o que é um distúrbio VQ? Só para a gente passar aqui rapidinho, tá? Para a gente entender isso. Se você tem um pulmão que ele não está ventilando bem, tá? Porém, está sendo perfundido, a gente vai ter um pulmão onde a gente tem o quê? A gente vai ter aí um efeito shunt. Tá? Então, veja que o pulmão, idealmente, ele tem que estar bem ventilado, ele tem que estar cheio de oxigênio. Essa figurinha aí do meio, aí você percebe que tem 3 alvéolos, olha só para esse do meio, tá? Então, você percebe que é um alvéolo que está cheio de O2 e o sangue está passando aí, ó, o vaso, essa corrente sanguínea está passando por aí e está captando esse O2, beleza? Só que você pode ter um distúrbio ou da ventilação ou da perfusão e acabar desequilibrando isso. Então, pare e pensa comigo aqui. Imagina agora, nesse momento, que o paciente tem, por exemplo, uma obstrução de via aérea, tá? Então, o paciente, ele não consegue, essa primeira figurinha, esse primeiro alvéolo, o paciente, ele não está conseguindo ventilar esse alvéolo, tá? Só que o alvéolo, ele está perfundido. Isso daí, pessoal, que a gente chama de shunt, tá? Então, é um alvéolo que, na verdade, ele está colabado ou ele não está conseguindo receber oxigênio, porém, ele está perfundido. E existe o contrário. Existe, por exemplo, um alvéolo que ele está bem ventilado, porém ele não está perfundido. Um exemplo, TEP. O paciente que está com TEP, o trombo está lá, o trombo não está deixando o sangue ir para a circulação e, obviamente, esse pulmão fica bem aerado, só que ele não fica perfundido. Isso aí a gente chama de quê? De espaço morto. Então, as principais causas que estão atreladas à insuficiência respiratória hipoxêmica seriam as causas relacionadas a distúrbios VQ. Então, existem várias doenças que a gente vai discutir aqui, tá? Já a hipercápnica, o que eu queria que vocês percebessem é o seguinte, bota na sua cabeça aqui, insuficiência respiratória hipercápnica, o grande problema do paciente não é uma doença estrutural do pulmão em si, tá? O grande problema é na mecânica respiratória. Então, o paciente, ele não tem, por exemplo, uma pneumonia, tá? Esse paciente, ele não tem um TEP. O grande problema dele ali é que ele não consegue fazer a mecânica respiratória dele normal. Então, o grande problema é que esse pulmão, ele não consegue expandir e voltar ao tamanho normal. Então, ele não consegue lavar o CO2. Então, veja que o grande problema é no mecanismo ventilatório. Um exemplo, imagina aquele paciente que chega no teu plantão com rebaixamento do nível de consciência porque fez, enfim, o uso aí de opioide, tá? Então, esse paciente, enfim, foi uma tentativa de suicídio, o paciente fez muito barbitúrico, ou fez muito benzodiazepínico, ou fez muito opioide. Então, aquele paciente chega com uma depressão do sistema respiratório. Então, veja que o paciente tem um pulmão completamente saudável, mas ele está em insuficiência respiratória. Então, isso por quê? Porque ele não está conseguindo fazer a mecânica ventilatória. E aí, só um adendo importante, e esse adendo para um pouquinho, tá? Que isso vai ser super importante para a gente fazer um raciocínio lá na frente, que é o seguinte. Pessoal, quem é o grande responsável, o grande determinante da PaCO2 da gente? Vai ser o volume minuto, tá? Então, o volume minuto da gente é o grande responsável por lavar o CO2 da gente. O volume minuto vai ser dado sempre pelo produto do volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, volto a te dizer, aquele paciente que chega com intoxicação por benzodiazepínico, por exemplo, tá? Então, aquele paciente ele vai ter uma frequência respiratória diminuída. Então, na hora que a frequência diminui, o que é que vai acontecer com o volume minuto? Diminui também.
Então, o que é que vai acontecer nesse caso? Daí você vai ter um prejuízo da mecânica respiratória. Então, o paciente vai começar a reter CO2. Chega agora no teu plantão um paciente com um trauma de tórax, importante, tá? Onde houve aí fraturas de múltiplos arcos costais. Então, esse paciente, na hora que ele começa a respirar, dói. Então, como é que fica a respiração dele? Aquela respiração bem superficial. Ele vai ficar... Então, ele respira superficialmente, então o volume corrente dele cai. O que é que vai acontecer com o volume minuto dele? Cai também. O que é que vai acontecer com a PC de O2? Vai ficar retida. Então, perceba que o volume minuto é o principal determinante que vai estar atrelado aí a uma insuficiência respiratória hipercápnica. Então, esse volume minuto vai estar diminuído, seja por uma respiração superficial, tá? Com a diminuição do volume corrente, seja por uma diminuição da frequência respiratória, por exemplo, uma depressão respiratória. Beleza, então dando continuidade aqui, só fazendo uma correlação clínica, tá? Que pode ser que seja importante para vocês, enfim. Claro que a gente não utiliza isso, eu só trouxe aqui para te ajudar na hora que você tá lá em um aperreio de um plantão, tá? Então isso daqui pode ser bastante útil. O que é que a gente observa fazendo aqui essa correlação clínica? Vê que existem alguns sinais clínicos que podem te ajudar a dizer se a insuficiência respiratória seria hipoxêmica ou hipercápnica, tá? Existem alguns sinais. Claro que o que vai definir isso para a gente vai ser o quê? A gasometria, tá? Mas quais seriam os sinais clínicos que poderiam ajudar a gente? Se é hipoxêmica, a gente já discutiu que a PA de O2 está baixa, então, geralmente, o paciente cursa com cianose. Já se é hipercápnica, a gente já discutiu que a PaCO2 desse paciente vai estar alta, então o paciente pode entrar naquele famoso quadro de carbonarcose, que o paciente fica meio que obnubilado, então ele começa a ficar com sonolência, com letargia, às custas desse excesso de CO2, tá? Então isso daqui é só um adendo para te ajudar aí na hora de um plantão, para você saber mais ou menos que caminho aí tu vai seguir. Beleza, e quais seriam as etiologias? A gente discutiu os tipos, tá? A gente viu que tem tipo 1 e tipo 2. Vamos parar um pouquinho agora para a gente discutir um pouco as etiologias. Então vamos lá, a gente já viu que hipoxêmica é decorrente de uma queda da PA de O2. Então o paciente não está conseguindo jogar o oxigênio desse alvéolo para a corrente sanguínea. Quais são as principais causas? Aí entraria, por exemplo, a síndrome do desconforto respiratório agudo, que a gente vai dar uma olhada hoje, tá? Entraria infecção respiratória, como é o caso dessa paciente aí que a gente abriu hoje discutindo ela, tá? Edema agudo. E a gente discutiu que a principal causa sempre vai girar em torno de um distúrbio de ventilação ou um distúrbio de perfusão. Então, por exemplo, TEP, que seria aí para a gente um grande distúrbio de perfusão, entraria aí como hipoxêmica. E aí eu trouxe para vocês, eu destaquei aqui um tópico bem importante que vai ser a parte de sepse. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Ah, Rafaela, entendi que tem que ser uma sepse de origem pulmonar. Não, tá? A gente vai ver hoje que qualquer quadro séptico, inclusive uma sepse de abdômen, uma sepse de foco urinário, tá? Tudo isso pode resultar em uma insuficiência respiratória. E guarda aí tua dúvida que a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai discutir como é que isso acontece. Beleza, e a hipercápnica a gente já viu que o grande problema é na bomba ventilatória. Então, o paciente não tem essa bomba ventilatória bem funcionante, como, por exemplo, a asma e DPOC. Então, o paciente com asma e DPOC, ele não consegue jogar fora, ele não consegue lavar esse CO2, principalmente, né, quando a gente está diante aí de um paciente, por exemplo, com DPOC, ele não tem aí a elasticidade para esse pulmão voltar ao tamanho normal. Então, vê que ele tem um problema aí, um defeito nessa bomba ventilatória, tá? Outros grandes problemas que a gente já tinha discutido seriam aí os depressores do sistema nervoso central, que vão cair aí a frequência respiratória desse paciente, uma obstrução de via aérea que vai diminuir o volume corrente desse paciente, ou qualquer problema aí na musculatura ventilatória, como uma doença neuromuscular. E só para a gente relembrar aqui, tá? Isso daí é um aspecto importante. O paciente com insuficiência hipoxêmica pode evoluir tranquilamente para uma hipercápnica por falência da musculatura respiratória. Então, aquele paciente que chega com uma pneumonia ou com um edema agudo e ele está super taquipneico, tá? Então, ele está lá com a infecção respiratória dele, você não cuida corretamente ou não fez a prescrição correta desse paciente, o paciente está lá com aquela taquipneia e ele evolui aí, inevitavelmente, para uma falência da musculatura respiratória e vai ter aquela insuficiência mista que a gente já tinha conversado.
Beleza, vamos dar agora um passinho para frente. Eu trouxe para vocês aqui um plus. Esse plus cai muito em prova, mas também te ajuda muito na vida, tá? Existem, pessoal, algumas calculadoras que a gente consegue fazer pelo celular mesmo, o cálculo do gradiente alvéolo arterial de O2, tá? Então, você pode abrir lá o teu celular, bota os dados desse paciente, ele te dá aí o gradiente alvéolo arterial. Beleza, Rafaela, para que eu vou usar isso? Vamos só parar um pouquinho aqui para a gente pensar, ver. O que é que esse gradiente ele traz para a gente? Ele traz aí a subtração da quantidade de O2 do alvéolo pela quantidade de O2 arterial. Então, o que é que a gente observa? Se você olhar aí a fórmula, o Azão está trazendo aí a quantidade de O2 desse alvéolo, enquanto que o Azinho é a quantidade de O2 que está no sangue arterial desse paciente. Percebe? Se esse gradiente ele tiver aumentado, quer dizer o quê? Que a quantidade de oxigênio no alvéolo está muito maior do que a arterial. Então, tu joga o oxigênio dentro do alvéolo, mas o alvéolo não consegue passar aí para a corrente sanguínea. Isso quer dizer o quê? Hipoxêmica. Isso quer dizer o quê? Que a PA de O2 arterial está caindo. Então, sempre que você tiver um gradiente alvéolo arterial de O2 aumentado, a gente vai estar diante de uma insuficiência tipo 1 hipoxêmica. Agora, se esse gradiente for normal ou diminuído, vai ser a hipercápnica. E agora tu já conseguiu entender por quê, tá? Então, sempre que tiver muito O2 no alvéolo, porém esse O2 não passa para a corrente sanguínea, é a fisiopatologia da hipoxêmica. É alguma injúria alveolar que não está deixando com que esse O2 passe para a corrente sanguínea. Então, isso vai aumentar o gradiente alvéolo arterial de O2. E aí, dando seguimento, vamos passar aqui para o tratamento. Como é que eu faço o tratamento do meu paciente aí com uma insuficiência respiratória, tá? Esse tratamento vai ser, obviamente, focado na doença de base, tá? Então, obviamente, o paciente ele tem uma pneumonia, eu vou fazer aí o tratamento da pneumonia, tá? Então, vai ser sempre focado na doença de base desse paciente e na oxigenoterapia. Afinal, a gente está diante de um paciente com insuficiência respiratória. Como é que eu faço essa oxigenoterapia? E aí existem vários guidelines, tá? E hoje a gente traz aqui alguns consensos importantes, principalmente o up-to-date. Então, de cara, a gente tendia muito a achar que paciente entrou em insuficiência respiratória, entuba o paciente, tá? E hoje a gente observa que não é assim. Saíram grandes trials que mostraram que as coisas não são assim. Então, vamos começar discutindo aqui a oxigenoterapia e como é que a gente pode começar essa oxigenoterapia. Então, você pode começar, a depender, claro, do quadro clínico do teu paciente, né? Você pode começar aí, por exemplo, com catéter de O2, tá? Ou com catéter nasal de alto fluxo. Beleza, Rafaela. Então, eu vou botar, por exemplo, um catéter nesse paciente, eu vou colocar uma máscara, tá? Fornecendo O2, enfim, eu vou colocar lá em uma FI específica, mas qual é a minha meta? Quando é que eu vou dizer assim, pronto, o paciente está segurando bem com essa oxigenoterapia. Então, a meta vai ser sempre que a saturação do paciente esteja entre 90 a 94. Essa daí é a nossa meta, tá? A saturação sempre entre 90 a 94. E aí, só te dando mais um adendo que a gente passou pelo Instagram essa semana, que toda vez, pessoal, que a saturação estiver abaixo de 90, tá? Tiver 90 e um pouquinho abaixo, isso se correlaciona muito bem com a PA de O2 abaixo de 60. Então, agora tu já conseguiu captar aí o princípio-chave desse tratamento. Veja, se a definição é uma PA de O2 abaixo de 60, isso quer dizer o quê? Que a definição, teoricamente, seria uma saturação abaixo de 90. Então, se eu quero aumentar a PA de O2 para cima de 60, eu vou manter aí a saturação acima de 90, já que PA de O2 de 60 vai ser igual a uma saturação de 90. Beleza, Rafaela, peguei aqui essa ideia, mas por que eu não boto aí de 90 a 100%? Lembrar, pessoal, que excesso de oxigênio, né, pode causar aí hiperóxia e vai ser extremamente danoso para o pulmão do paciente. O oxigênio, ele oxida muito rápido, então ele libera muitos radicais livres, ele oxida muito rápido, ele lesiona a membrana desse alvéolo. Então, vamos manter o necessário para o paciente evoluir e evoluir bem, tá? E aí, só lembrar que no paciente com DPOC, tá? Isso daqui é outro aspecto importante. Idealmente, nesse paciente, o que é que a gente faz? A gente não mantém a mesma meta de saturação. A gente mantém aí em torno de 88 a 92.
Por quê? Eu vou te explicar isso agora. Veja, paciente com DPOC é um paciente retentor crônico de CO2. Isso faz o quê? Isso faz com que esse paciente ele fique com excesso desse CO2 e o bulbo ele não responde mais ao excesso de CO2 desse paciente. Então, a gente sabe que o bulbo é o grande centro respiratório da gente e ele responde principalmente às variações de CO2. Se esse paciente ele tem muito CO2, o bulbo para de responder. E esse bulbo vai ser extremamente sensível às variações de O2. Então, se você colocar muito O2 em um paciente com DPOC, o que é que vai acontecer? O bulbo vai entender, oxe, tem muito O2 aqui, vamos frear essa frequência respiratória. Então, ele diminui a frequência respiratória desse paciente e piora a hipercapnia. Tá? Então, agora você já sabe, inclusive porque no DPOC, aí no paciente com exacerbação, você sempre vai manter a saturação em torno de 88 a 92. Beleza, Rafaela, mas coloquei o catetezinho, não está funcionando, não consegui subir aí a saturação para cima de 90. O que é que eu posso fazer? Você pode pensar em fazer outro tipo de ventilação não invasiva, como, por exemplo, um CPAP ou um BIPAP, tá? Então, você pode pensar em estar fazendo. Como é que eu faço, idealmente, essa escolha, né, entre CPAP e BIPAP? Pessoal, vamos lá. A gente já sabe, já tem vários estudos que dizem que paciente com DPOC, idealmente, ele vai se beneficiar da ventilação não invasiva do tipo BIPAP, que é aquela que, se você parar para comparar com CPAP, né, a grande diferença é que o CPAP, na verdade, ele fornece uma pressão contínua na via aérea desse paciente. O BIPAP, por ser bi, ele fornece duas pressões, tá? Então, ele fornece uma pressão menor quando o paciente expira e uma pressão maior quando o paciente inspira. Então, isso é massa para aquele cara que já tem uma retenção, que você precisa de um tempo expiratório com uma pressão menor. Então, você pode lançar mão aí, por exemplo, de uma ventilação não invasiva. Quais seriam as grandes contraindicações? Paciente muito rebaixado. Se o paciente está muito rebaixado, o que é que vai acontecer aqui? Esse paciente, provavelmente, você pode aumentar a distensão abdominal desse paciente, a distensão gástrica desse paciente e esse paciente ele pode broncoaspirar, tá? Então seria aí uma contraindicação de cara. Quais as outras contraindicações? PCR, então o paciente ele está em parada, a gente tem que manter a via aérea desse paciente, então idealmente a gente vai entubar o paciente, tá? Se o paciente ele tiver uma deformidade orofacial que você não consegue acoplar uma máscara, você bota a máscara e fica vazando, então obviamente a gente não vai pensar em colocar uma máscara para ele. E se o paciente tiver qualquer tipo aí de instabilidade hemodinâmica, tá? Idealmente a gente vai entubar o paciente. Por quê? Porque a qualquer momento ele rebaixa. Se ele rebaixar, ele perde reflexo de tosse. Então, ele pode broncoaspirar a qualquer momento. E outro aspecto aqui super importante é ventilação não invasiva. Eu preciso da colaboração daquele paciente. Se o paciente está super rebaixado, ele não vai colaborar de estar ventilando de forma adequada, tá? E aí, por fim, o que é que a gente vai lançar mão, né? Quando a gente tem um paciente, por exemplo, não responsivo a uma VNI, você vai entubar o paciente. Então, o paciente com rebaixamento do nível de consciência, em parada cardíaca, você quer proteger a via aérea desse paciente, você vai fazer aí a tua intubação. Beleza, Rafaela, peguei aqui todos esses pontos, mas queria discutir um pouco mais sobre ela, né? Sobre a síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Que antes a gente chamava de SARA. Tá? Então, a síndrome do desconforto respiratório agudo, a gente chamava antes de SARA, a síndrome da angústia respiratória do adulto. Por que atualmente a gente não chama mais de SARA? Porque essa síndrome ela pode dar em criança também. Tá? Isso daí seria o principal motivo. E outro motivo importante seria o quê? Aquele paciente, por exemplo, que já entra em angústia respiratória, já seria um quadro mais tardio. Então, a gente tende a tratar já quando o paciente está em desconforto respiratório, certo? E as duas, né, que são a mesma síndrome, elas diferem da síndrome respiratória aguda grave. Qual é a grande diferença? A síndrome respiratória aguda grave, ela advém principalmente de alguma síndrome gripal. Então, a síndrome respiratória aguda grave a gente viu muito em paciente com Covid, tá? A gente viu muito nas epidemias que a gente teve de influenza, tá? Então, ele tende a vir aí de um quadro mais gripal. Beleza, então, pessoal, a gente vai discutir hoje, né, agora, rapidinho, sobre a síndrome do desconforto respiratório agudo. E eu vou estar chamando aqui de SARA, tá? Mas só para explicar para vocês que isso é a nomenclatura antiga, tá? Mas é só para não ficar toda hora. Síndrome do desconforto respiratório agudo.
Beleza, qual é a fisiopatologia? Qual é a etiologia? Vamos parar um pouquinho para a gente entender isso, tá? Então, veja, é sempre um quadro inflamatório, seja ele pulmonar ou não, tá? Então, a gente vai falar um pouco também sobre isso. É um quadro inflamatório que esse paciente tem, e esse quadro inflamatório vai fazer com que o paciente libere muito TNF-alfa e muitas citocinas. E essas citocinas e esse TNF-alfa vai começar a lesionar endotélio capilar. Lesionou o endotélio capilar, o que é que vai acontecer? Vai ter uma migração de vários neutrófilos para aquela área, tá? E o que vai acontecer ali vai ser o quê? Um exudato. A gente vai começar a formar um exudato. Então, pega aqui esse primeiro conceito que é importante. O alvéolo vai ficar cheio de líquido. Qual é o tipo de líquido? É exudato. Então, a gente já começa a perceber que o líquido não é só um líquido hialino, vai ser um líquido muito voltado para conteúdo proteico. Tá? Então, perceba que vai ser um líquido mais denso, um líquido mais proteico, ou seja, vai ser um exudato. Esse exudato vai formar o edema inflamatório, então o pulmão desse paciente ele vai evoluir com edema alveolar, mas não é um edema decorrente, por exemplo, de um edema agudo de pulmão, tá? Porque edema agudo é eminentemente o quê? Transudato, é a água que tá ali, tá? Esse edema que a gente tem aqui é muito semelhante, inclusive, ao plasma. Então, é um edema mais denso, tá? Seria aí um exudato. E esse edema inflamatório vai causar o colapso alveolar. Então, você já entendeu aqui a fisiopatologia. E, detalhe, essa fisiopatologia é super importante para a gente entender os critérios que vão definir aí quando o paciente tem uma insuficiência respiratória às custas de uma SARA. Tá? Então, perceba que esse paciente vai entrar em colapso alveolar e ele vai evoluir aí para uma insuficiência respiratória aguda de qual tipo? Hipoxêmica. Ele não vai conseguir fazer as trocas, tá? Inclusive, ele forma uma certa membrana nesse alvéolo às custas desse edema inflamatório que não permite mais as trocas de forma correta. Beleza, Rafaela, peguei essa ideia, vamos dar um passinho para frente e vamos entender as causas. Ver que existe a lesão pulmonar direta, tá? Então, aí, por exemplo, uma pneumonia, um trauma torácico, uma contusão, tá? Pulmonar, tudo isso pode originar ali uma resposta inflamatória pulmonar. E a resposta inflamatória vai recrutar os neutrófilos, as citocinas vão lesionar o endotélio e vai ter a formação aí do edema, tá? Do edema inflamatório. Ou, por exemplo, uma pneumonite. Então, o paciente broncoaspirou, aquele conteúdo gástrico ali causou uma reação inflamatória que originou toda a SARA. Só, pessoal, que eu tinha discutido com vocês nesse comecinho que existem lesões pulmonares que podem acontecer e a gente chamaria de lesões indiretas, quando a etiologia não é eminentemente pulmonar, tá? Então, quais são essas lesões? Então, é qualquer lesão que leve o paciente a um estado inflamatório intenso. Então, uma sepse importante. E aí, idealmente, seria uma sepse que não seria de foco pulmonar. Então, uma sepse de foco urinário, de foco abdominal, um quadro séptico, de uma forma geral, vai fazer com que o paciente tenha um estado inflamatório intenso. E esse estado inflamatório intenso vai originar lá o excesso de citocina a nível pulmonar que vai originar essa lesão. Paciente com queimadura extensa, paciente com pancreatite, paciente com qualquer tipo de choque, tá? Seja um choque cardiogênico, enfim, seja um choque hipovolêmico, todos os choques fazem com que o paciente ele tenha aí um alto estado de inflamação. Então, qualquer quadro clínico que o paciente tenha que faça com que ele entre em um estado inflamatório intenso vai liberar o TNF-alfa, as citocinas que vão lesionar o endotélio e vão causar no alvéolo desse paciente o edema inflamatório, tá? Então, veja que não necessariamente o paciente ele precisa ter algo pulmonar, tá? Ele pode estar apenas em um estado aí inflamatório intenso. E quais seriam os critérios agora para eu definir? Para eu dizer, ó, esse paciente daqui com certeza ele tem SARA, esse paciente daqui tem não. Ele tem uma pneumonia importante e tal, mas essa pneumonia dele ainda não evoluiu para uma SARA, tá? Quais seriam esses critérios? Galera, é muito tranquilo de você pensar nesses critérios quando você entendeu tudo isso que eu falei até agora, tá? Quando você entendeu a fisiopatologia. Pare e pensa comigo. Primeiro, se o nome é Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, o que é que a gente leva aí a pensar? Agudo. Então, tem que ter um critério que seja de tempo e que defina para a gente que tudo aquilo que o pulmão desse paciente está sofrendo é algo decorrente de uma injúria aguda.
tá? Então, o nome, ele já te dá um primeiro spoiler do que seria aí o primeiro critério, tá? Que seria tempo. Então, veja que o evento, ele tem que acontecer dentro de uma semana do evento clínico que startou. Então, por exemplo, é um paciente com pneumonia, enfim, com 3, 4 dias evoluiu para uma SARA. Beleza, tá dentro desse tempo. Tá? Afinal, a gente está falando de um edema, de um evento agudo. Qual seria o segundo critério? Também é bem bacana quando a gente entende a fisiopatologia. O segundo critério é o quê? A imagem de tórax tem que mostrar opacidades bilaterais. Afinal, a gente está falando de quê aqui, minha gente? A gente está falando de um colapso alveolar às custas de uma reação inflamatória intensa. Então, essa reação inflamatória não vai pegar um pulmão só. Reação inflamatória não é seletiva, assim, eu vou pegar só esse pulmão aqui. Então, como está vindo decorrente de algo inflamatório, que é uma injúria inflamatória intensa, vai ter que pegar os dois pulmões. Então, a gente observa opacidades bilaterais. Rafaela, precisam ser simétricas? Não. Tá? Então, não tem que ser, pegou lobos superiores dos dois. Não, pode pegar, enfim, uma área de um pulmão mais superior e uma área de outro pulmão mais inferior. Não tem problema, tá? Mas tem que ser bilateral. E aí, o que é que o critério ainda fala pra gente? Não completamente explicadas por derrame pleural, colapso lobar, ou pulmonar, ou nódulos. Por quê? Porque, pessoal, se o paciente ele tiver opacidades bilaterais que sejam explicados por um derrame pleural, não é SARA, é igual a derrame pleural. Se o paciente tiver opacidades bilaterais que sejam 2 nódulos pulmonares, ele está sendo explicado pelos nódulos pulmonares. Perceba que tem uma causa simples. Tá? Então, tem que ser as opacidades bilaterais que não sejam explicadas por derrame pleural, por colapso lobar, pulmonar ou por nódulos. E outro detalhe importante é a origem do edema. A gente já viu que a origem do edema é o quê? Edema inflamatório. Então, perceba que a origem do edema não tem que ser totalmente explicada por um transudato. Então, a origem desse edema não pode ser totalmente explicada por falência cardíaca, que originaria um edema agudo pulmonar, ou sobrecarga de volume. Tá? Então, tem que ser aquele paciente que você diga, não, essa imagem daqui, realmente o paciente ele pode até ter um edema agudo pulmonar, tá? Mas a imagem não é totalmente explicada pelo edema dele. Antigamente, a gente tinha outros critérios que diziam assim, que o edema não poderia ser explicado por edema agudo pulmonar. Só que aí a gente acabava tirando esses pacientes de desenvolverem SARA. Era como se os pacientes com edema agudo pulmonar nunca pudessem desenvolver SARA. E não é assim. A gente sabe que a origem do edema é inflamatória. Então, eu tenho que olhar imagens e assim, rapaz, eu acho que até esse comprometimento aqui mais basal vem de um edema agudo pulmonar. Tá? Mas eu não consigo explicar só as custas da falência cardíaca ou do excesso de volume, essas outras áreas aqui desses infiltrados. Então, você preencheu o critério. E por fim, a gente vai ter que justificar aí as custas desse edema, o colapso alveolar, que vai fazer com que o paciente tenha o quê? Uma queda aí da PA de O2. Então, para isso, eu vou utilizar a relação PA de O2 FI de O2. Então, essa relação tem que ser menor do que 300. Então, fechamos aqui os critérios chamados critérios de Berlim. Agora, para um pouquinho aqui comigo, tá? E pensa assim, pô, Rafaela, e se eu tiver em um plantão que eu não tenho uma gasometria? Então, não tem como eu fazer essa relação PA de O2, FI de O2. Então, criaram, na verdade, né? Existem outros critérios que são chamados critérios de Kigali, que é a capital da Ruanda, tá? Então, o que foi que fizeram aí desses critérios? Eles substituíram a relação PA de O2, FI de O2 pela relação saturação FI de O2. Aí você para e pensa, pô, agora simplificou para mim, né? Porque eu ando com o meu oxímetro, então eu boto lá no dedo desse paciente e eu consigo fazer essa relação. E o valor é o mesmo, Rafaela? Não. O valor seria aí 315, tá? Então a relação aí teria que estar menor do que 315. Beleza, e nesses critérios também a gente substitui aí a radiografia também por um ultrassom. Então, se você tiver um ultrassom portátil, você faz na hora ou você pode fazer a radiografia. Na imagem de tórax dos critérios de Kigali, não entraria só tomografia e raio-x, tá? Entraria também aí você poder fazer nesse paciente um ultrassom. Beleza, e vamos dar um passinho para frente agora e vamos entender a gravidade. Quando é que eu vou dizer aí que o paciente tem SARA leve, moderada ou grave, tá?
Então, é sempre avaliando aí a PA de O2 e FI de O2. Se a PA de O2 e FI de O2 for entre 300 a 201, a gente vai dizer aí que ele tem uma SARA leve. Se for entre 200 a 101, ele tem uma SARA moderada, e se for menor ou igual a 100, ele tem uma SARA grave. Pessoal, só um detalhe importante. Como é que a gente faz o cálculo aí da PA de O2 e FI de O2, tá? A PA de O2 você vai colocar o valor que você encontrou lá na gasometria. E a FI de O2 você sempre vai tirar de porcentagem e transformar aí em número decimal. Então, por exemplo, o paciente está com uma Venturi de 50%. Isso representa o quê? 0,5. Tá? Então, o paciente tem uma PA de O2, por exemplo, de 100, com uma Venturi de 50%. Então, você vai botar aí 100 dividido por 50%, que vai ser o quê? 0,5. Tá? Então, a relação PA de O2 FI de O2 dele vai ser 200. Beleza? E aí, vamos entender agora como é que se dá o tratamento, para a gente fechar o caso da nossa paciente. Como é que a gente faz o tratamento? Claro que a gente vai tratar a causa base. Se é um paciente com pancreatite que evoluiu aí para uma SARA, você vai tratar a causa base, tá? Então, você vai diminuir o processo inflamatório tratando a causa base. Beleza. E como é que eu vou fazer aí a ventilação desse paciente, Rafaela? Então, saíram alguns guidelines, isso antigamente, tá? Que a gente começou a perceber que o pulmão desse paciente está em um estado inflamatório intenso. Tá? E cada vez que você pede para esse alvéolo se distender muito e ele fazer esse movimento de distensão e voltar para o basal, ou seja, ele está se distendendo muito e voltando para um basal, você origina uma piora do estado inflamatório. Então, veja que, idealmente, eu não tenho que ficar toda hora distendendo muito esse alvéolo e voltando o alvéolo ao padrão normal. Então, idealmente, eu tenho que manter esse alvéolo distendendo menos. Então, o que é que eu faço nesse caso? Eu faço um volume corrente aí, idealmente, menor do que 6 ml quilo. Tá? Então, eu vou pensar aí, começo com 6 ml quilo e vejo como é que o paciente ele vai respondendo e posso ir diminuindo. Então, começo aí com um volume corrente de 6 ml quilo. Detalhe, a pressão de platô desse paciente, idealmente, vai ser uma pressão de platô menor do que 30. O que é uma pressão de platô, pessoal? Vamos pensar comigo, tá? Aqui está o alvéolo, então o alvéolo ele distende. Isso daqui seria o quê? PIP. É o alvéolo em um estado expiratório, né? Então o alvéolo está aqui, paradinho. Você vai inspira, expira. Inspira, expira. Então você inspira e leva esse alvéolo até um final de uma pressão inspiratória, em seguida você expira e leva ele até o final da pressão expiratória, que isso daqui é a PIP, tá? Só que o que a gente percebe é que esses alvéolos, eles não se distendem igualmente. Tem alvéolo que é mais complacente e alvéolo que é menos complacente. Então, o que é que a gente faz? Quando você distende esse alvéolo, e a gente faz uma pausa inspiratória, esse ar ele começa a ser redistribuído para outros alvéolos que ainda não se distenderam completamente. Então, ele se distribui dos alvéolos mais complacentes para os menos complacentes. E o alvéolo ele vai entrar em um estado meio que de repouso durante o processo da inspiração. Isso é o que a gente chama de pressão de platô. Seria aquela pressão de o alvéolo inspirou e você fez uma pausa inspiratória. Um pouco desse ar foi redistribuído, tá? E o alvéolo está aqui em repouso da inspiração. Em seguida, ele exala, ele expira. Então, veja que a gente está diante aí de uma pressão que seria pressão de platô, e essa pressão tem que ser menor do que 30. Afinal, se eu distender demais, eu arregaço demais esse alvéolo, eu aumento o esforço inspiratório desse alvéolo e pioro toda a reação inflamatória. Posso causar barotrauma, volutrauma, tá? E em seguida, outra questão que a gente viu muito, principalmente em paciente com COVID, foi o drive pressure, né? Então, o que é o drive pressure? Essa diferença, minha gente, dessa pressão de platô para PIP. Então, drive pressure é o quê? PIP, paciente inspira, expira, inspira, expira. O drive pressure é essa diferença aqui, ó, dessa pressão de inspirei, expirei. Tá? Então, o drive pressure ele tem que ser mantido aí menor do que 15. Isso quer dizer o quê? Que o esforço de abrir esse alvéolo está sendo menor. Né? A gente está prezando por fazer um esforço menor para abrir esse alvéolo. E aí, o que é que a gente começa a perceber? Você fez um volume corrente de 6 e o paciente, enfim, está mantendo ainda uma certa
piora dessa SARA, o paciente não está respondendo bem, a relação não está boa. Então, o que é que a gente faz? Você vai tendendo a baixar o volume corrente. Vou baixar para 5. Mas o paciente, enfim, ainda está nesse estado inflamatório, o quadro da SARA, ela está piorando, então eu vou baixar para 4. Pessoal, um volume corrente de 4 é um volume corrente muito pequeno. Um volume corrente de 4 é um volume corrente pequeno que vai resultar em quê? A gente viu que volume corrente vezes frequência respiratória é igual a volume minuto. E o volume minuto é o grande preditor de quê? Da manutenção da PaCO2. Então, se você baixou demais o volume corrente, você diminuiu o volume minuto, você vai tender a reter mais CO2. Então, por isso que a gente diz que a gente tende a manter esse paciente com a hipercapnia permissiva. Então, você não olha lá, por exemplo, a gasometria desse paciente e acha uma gasometria de 48, você diz, nossa, que coisa horrível, vou aumentar aqui esse volume corrente. Não. Tá? Se você achar uma PaCO2 ali limítrofe, você mantém. Você tende a ser mais permissivo em relação à hipercapnia. E agora você já entende por quê. Porque o volume corrente desse paciente está baixo, então o volume minuto também vai ficar baixo, então o paciente vai tender a reter mais o CO2. E a PIP? A PIP vai ser aqui uma estrela quando a gente fala da SARA, tá? Então a gente vai tentar manter uma PIP desse paciente e é sempre uma PIP de acordo com a FI de O2. Então, perceba, eu vou começar, por exemplo, com a FI de 1%. Então, eu deixo esse alvéolo super distendido. Eu vou deixar o alvéolo com a PIP, na verdade, de 18. Então, eu vou deixar um alvéolo bem grandão. Tá? Para quê? Para ele fazer boas trocas, para que esse alvéolo fique sempre ao final de uma expiração, ele fique sempre cheinho e fique sempre O2 ali e tente fazer troca. Mas o paciente ele está melhor, eu estou percebendo, enfim, o paciente melhorou a PA de O2, então eu vou começando a cair a FI de O2 e com isso eu vou caindo a PIP também. Então, por isso que a gente diz aqui que a gente tende a manter uma PIP e tende a manter esse alvéolo mais abertinho para manter mais oxigênio ali, para não precisar distender tanto ele, fazer um esforço de distensão muito grande para subir aí para altas pressões de platô, tá? Então, quanto mais eu manter esse alvéolo abertinho, mais eu evito também o colabamento desse alvéolo. Então, mais eu evito o colapso desse alvéolo, tá? Então, eu vou tender a manter aí ele sempre cheinho para melhorar as trocas e para eu distender cada vez menos ele nesse movimento respiratório. E para aqueles pacientes que não são responsivos, então, idealmente, a gente faz o quê? Posição prona, você pode fazer, e aí existem algumas indicações específicas, que seriam, principalmente, quando a relação PA de O2 e FI de O2 estiver menor do que 150, mesmo às custas de uma FI de O2 aumentada, ou seja, maior do que 60%, então eu vou parar e vou pensar em fazer a posição prona. Posso pensar em fazer para o meu paciente um bloqueador neuromuscular, e aí esse bloqueador vai ser massa, por quê? Porque eu vou conseguir manter o paciente totalmente bloqueado, então isso vai fazer com que o paciente ele não faça esforço, ele não brigue com o ventilador, tá? Então o ventilador ventila ele mais tranquilamente, porque ele vai estar completamente bloqueado. Posso pensar em fazer as manobras de recrutamento, existem várias formas de você fazer essas manobras, tá? A que a gente mais faz é ir aumentando a PIP de 5 em 5, e você mantém aquela PIP ali aumentada em torno de 2 minutos. Então, a PIP do paciente agora era 5. Aumento a PIP para 10 e mantenho ali em torno de 2 minutos o paciente, de 2 a 5 minutos o paciente mantendo a PIP de 10. Daqui a pouco aumento de 10 para 15 e mantenho em torno de 2 a 5 minutos o paciente mantendo ali aquela PIP. Aí aumento para 20, enfim, vou aumentando, né? E o que os guidelines dizem é que você pode aumentar até 35, ou até o paciente não suportar do ponto de vista hemodinâmico. Lembrar que se eu vou aumentando a PIP, o que é que vai acontecer? O pulmão desse paciente vai tender a ficar super insuflado. O alvéolo ele fica muito insuflado, então o pulmão do paciente vai tender a ficar muito insuflado. O que é que o pulmão muito insuflado faz? Espreme as câmaras cardíacas. Então, as câmaras cardíacas começam a não conseguir ter espaço para fazer a diástole, para se encher de sangue. Então, a pressão do paciente vai lá para o pé. Então, por isso que a PIP tem muita repercussão aí hemodinâmica, né? Então, a gente tem que saber mexer também. E posso pensar em fazer ECMO, né? Que é aquela membrana extracorpórea de oxigenação. Então, eu simplesmente bypasso o pulmão desse paciente. Eu faço a cateterização aí de 2 veias. Então, o sangue ele vai saindo, vai para a máquina, vai ser oxigenado nessa máquina e em seguida volta aí, por exemplo, por outra veia para o paciente. Então, eu bypasso o pulmão, eu tiro o pulmão dessa jogada, deixo o pulmão lá quietinho, passando aí pelo processo inflamatório, tá? Para ele superar esse processo.
E aí a gente volta para o caso da gente, para a gente encerrar aqui. Vê que é uma mulher de 58 anos que deu entrada em uma emergência com história de tosse, febre e falta de ar há 5 dias. Né? E estava saturando aí 88 com uma PA de O2 de 55 e uma PA CO2 de 32. Pessoal, o que é que eu observo aqui? É uma paciente que tem, sim, uma insuficiência respiratória, né? Seria aí do tipo hipoxêmica, e quando eu paro para avaliar o raio-x dela, seria um raio-x esperado para uma pneumonia. Né? Então, essa paciente tem aí uma pneumonia lobar. Inclusive, nessas setinhas aí, você observa o quê? Broncograma aéreo. Né? Se você parar e olhar bem aí para a tua tela, você observa aí a parte mais pretinha do broncograma. Beleza, a paciente estava com uma pneumonia, iniciei aí a antibiótico-terapia para minha paciente, só que com 2 dias de internamento, a paciente evoluiu com piora do esforço respiratório e antes ela usava só um catéter nasal para manter a saturação de 92. Agora você colocou uma Venturi de 50% e ela está mantendo a saturação ali bem limítrofe, né, entre 89 e 90. Pessoal, então o que é que a gente observa aqui dessa paciente? Você para olhar aqui o raio-x dela e você vê que tem um infiltrado aí, né, bilateral. E o que é que a gente observa aí nesse infiltrado? Que eu não posso justificar esse infiltrado só pela pneumonia, tá? Eu não posso estar justificando por um edema agudo pulmonar. Então vamos só relembrar aqui esses critérios. Ela preenche aí os 4 critérios. O primeiro é o critério de tempo. Ela preenche esse critério, né? Ela piorou, ela evoluiu aí para a SARA dentro de 2 dias. Então, tá dentro desse tempo aí, que seria o tempo de 7 dias. Tempo, critério preenchido. O outro critério, que seria o raio-x, ela preencheu esse critério? Preencheu. Você acabou de avaliar o raio-x dela, ela tem opacidades bilaterais que não podem ser totalmente explicadas pela pneumonia, enfim, por nódulos, por derrame pleural. Preencheu esse segundo critério. Em seguida, vem o terceiro critério, que é a origem desse edema, a origem desse infiltrado. É uma paciente que esse infiltrado pode ser justificado por sobrecarga de volume ou por uma falência cardíaca? Não. Tá, então veja que é uma paciente que o infiltrado dela aí está sendo justificado realmente pelo infiltrado inflamatório. Então ela preencheu o terceiro critério. E o último é a relação, né? FI de O2, PA de O2 FI de O2. Vamos parar para fazer o cálculo? A gente não tem essa gasometria de agora, mas a gente tinha uma gasometria dela até em um estado melhor, onde ela tinha aí uma PA de O2 de 55 e, teoricamente, agora ela teria o quê? Uma FI de O2 aí em torno de 50%. Né? Então, se a gente utilizasse aquela PA de O2 dessa entrada dela, a gente ia ter 55 dividido aí por 0,5, que seria a Venturi de 50%. Então, a gente teria aí uma relação PA de O2, FI de O2 de 110. Então, poxa, essa mulher realmente está preenchendo tudo, e inclusive ela está em uma SARA moderada. Então, nesse caso, o que é que eu tenho que parar para avaliar essa paciente? Eu tenho que parar, né, e reavaliar o antibiótico dela. Tenho que fechar realmente o diagnóstico dela para SARA. Essa mulher, ela tem SARA, tá? E a depender do quadro clínico dela, idealmente eu já teria que intubar essa paciente, já que ela está sendo irresponsiva às medidas iniciais. Então, a gente já colocou uma Venturi para ela de 50% e a mulher não está respondendo. Então, essa paciente daí já teria indicação da gente fazer a intubação. E, obviamente, os parâmetros ventilatórios seriam aqueles que a gente acabou de discutir. Tá? Então, a gente observa que a prescrição dela seria mais ou menos essa. Um detalhe importante aqui, tá? O UpToDate recomenda, pessoal, que a gente faça intubação de um paciente com insuficiência respiratória aguda, se esse paciente ele já apresentar para você aí uma gasometria com pH de 7,25. Então, 7,25 ou menor já seria indicação aí de você nem tentar ficar fazendo VNI, você já intubar o paciente, tá? Beleza, pessoal, com isso a gente encerra, tá, essa aulinha de hoje, e aí eu queria só aproveitar para informar para vocês que a gente está discutindo, né, a gente está fazendo aí um curso de intubação, então é um curso só de via aérea, tá, então seguindo aí o último guideline, inclusive a gente vai fazer um curso também de via aérea difícil, né, para seguir o protocolo de via aérea difícil, que foi o último protocolo que saiu agora. Então, a gente vai estar fazendo esse curso e a gente vai estar sorteando algumas vagas, tá, gratuitas do curso para quem segue a gente pelo Instagram. Então, só pedindo para vocês ficarem de olho, né, que a gente vai estar fazendo aí alguns sorteios específicos para esse curso que a gente vai estar lançando e vocês vão estar recebendo aí pelo Instagram as notícias desse curso em breve. Tá? Então, era basicamente isso e queria agradecer a vocês.